Essa videoaula que você vai assistir a seguir é de um desenho que eu fiz, mas que traz junto dessa imagem uma história bem interessante, a história do Kevin, porque recentemente eu abri vagas para o meu curso de desenho realista e o Kevin foi um dos inscritos. E aí a gente fez uma eleição de imagens, né? As pessoas tinham que me mandar uma fotografia e eu ia escolher a fotografia para ser desenhada e gravar uma videoaula mostrando passo a passo do desenho sendo feito. E o Kevin, ele teve a sua imagem escolhida, eu fiz o desenho e depois ele, com apenas 12 anos de idade, ele era um dos mascotes, digamos assim, do nosso curso, ele entrou e se destacou grandemente com os desenhos que ele fazia, como esses que você está vendo aí. E logo na sequência desses desenhos eu quero que você veja, assista o depoimento do Kevin, é rapidinho, apenas 1 minuto, aí o depoimento dele mostrando o resultado que ele alcançou, né, contando acerca da sua experiência no curso, e logo depois você vai ficar com a videoaula completa, com toda a narração, passo a passo, de todo o material que eu usei, de tudo que consiste nessa videoaula, ok? Eu espero que você goste. Vamos lá! E aí galera, beleza? Eu sou o Kevin Almeida, eu tenho 12 anos e sou aluno do curso virtual de desenhos realistas do Charles Lavesa. E eu tô aqui nesse vídeo para falar o quanto vale a pena esse curso. Faz um tempo já que eu venho acompanhando aí o trabalho do Charles. Antes de comprar o curso, eu tava em dúvida se o curso virtual ia ser tão bom quanto um curso presencial. E eu me surpreendi quando eu vi a qualidade dos vídeos, o processo inteiro dos desenhos sendo feito, e eu achei aquilo fantástico, porque num curso presencial, o professor te ensina, mas ele mais fala pra você o que você tem que fazer, e você vai tentar passar aquilo que ele te falou pro papel. Mas você assistindo o vídeo do processo sendo feito, você aprende mesmo na prática, você copia o que ele está fazendo e assim você vai aprendendo. Eu vou passar agora na tela aí os meus desenhos antes do curso e depois do curso, para vocês verem que tem bastante diferença. Eu quero agradecer a todos os professores que apoiam a gente lá no grupo fechado, os colegas, ao Charles. Valeu! Bom, agora depois de assistir o depoimento do Kevin, vamos aqui ao desenho dele. Começando pela pupila, eu vou trabalhando com grafite 054B. Em todas as partes que são bem escuras, eu costumo usar muito esse grafite da marca Pentel. E agora trabalhando com lápis da Staedtler da graduação B. E aí eu faço todo um fundo acinzentado, lembrando que eu estou trabalhando aqui com papel Fabriano 4L. No curso eu explico sobre os papéis e sobre outras possibilidades de papéis, quais são os melhores para trabalhar no realismo e tudo mais. Aqui eu vou escurecendo em torno da íris e vou fazendo um degradê de fora para dentro para dar uma sensação mais realista, porque aqui a imagem tem o olho bem claro, né? Ele tem um olho claro, então a gente procura deixar essa parte em torno da pupila mais suave para dar essa sensação do olho verde ou olho azul. Agora eu vou trabalhando com os cílios, né? Vou puxando toda essa parte escura, então tudo que for bem preto eu vou estar trabalhando com essa lapiseira, com o mesmo grafite, e por isso eu não fico repetindo o que eu vou estar usando. Aqui com lápis B, aqui com o esfuminho, e aí eu vou espalhando todo o sombreado com o esfuminho, mantendo sempre uma folha abaixo da minha mão para que não manche o desenho. Aqui um esfuminho um pouco mais grosso, e já começo a trabalhar os pelos que são bem ralos da sobrancelha, por ser uma sobrancelha de criança, ele é mais ralo, e com o mesmo lápis B vou fazendo essa sombra. Agora eu venho com papel higiênico, dobro e vou passar aqui para esfumar todo o grafite que eu joguei aqui. Eu vou trabalhar muito com lápis B e papel higiênico, porque é uma forma que eu acho bem prática, e o papel Fabriano 4L espalha muito bem. E aí passo o lápis, passo o papel, e às vezes venho retocando com o esfuminho. Aqui eu já venho com lápis 2B um pouco mais escuro para poder realçar,
Eu vou marcando o cabelo para não perder o contorno do cabelo conforme eu esfumaço aqui com o papel higiênico. E aí vou descendo outras partes aqui, né? Sempre pensando em fazer um tom acinzentado, esfumando com esfuminho e papel higiênico. Ambos têm a mesma função. Aqui eu venho com a lapiseira 05, bem fininho. A ponta dos cílios é importante que fique sempre bem fino. Aqui eu estou dando assim uma resumidona, né? Mas dentro do curso a gente faz isso de uma forma um pouco mais precisa, mais lenta, para poder dar tempo de você absorver. Aqui com uma caneta borracha 2.3 da Tombow eu vou marcando os pontos de luz, deixando bem evidente os brilhos, porque isso dá um contraste muito bonito no desenho realista. E aqui eu já venho agora para a parte do nariz, marcando e jogando sombra. E aí eu vou trabalhar também do mesmo jeito, lápis, papel higiênico, esfuminho, e aí eu vou espalhando. Sempre mantendo uma folha entre a minha mão e o papel que eu estou desenhando, porque é melhor para que não fique muito manchado. Não fique manchado, né, o desenho. Aqui eu escureço mais o orifício da narina para poder dar profundidade ao desenho. Lembrando que sempre a sombra ela dá a sensação de profundidade e a parte clara dá a sensação de volume. Então quanto mais você aprende a trabalhar o contraste entre a parte escura e a parte clara, mais volume e mais profundidade você consegue fazer em seu desenho, dando um aspecto assim bem bacana no desenho realista. Bom, aqui eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque é mais do mesmo, né? Então é legal você ver o processo sendo realizado, mas você já sabe os materiais que eu estou usando, e é só a questão de observar mesmo que você já vai compreendendo todo esse processo. Aqui eu vou passando o pincel para escurecer um pouco mais. A mistura de esfuminho e pincel eu uso muito no desenho. Então eu faço com lápis, faço com a lapiseira, passo esfuminho e papel higiênico e passo o pincel, porque eu acho que o pincel ele deixa uma textura mais homogênea no desenho e dá um aspecto bonito ao desenho. Eu particularmente gosto muito de usar. Existem artistas que não gostam dessa ferramenta para esfumar o desenho, mas aí é uma questão de opinião, é uma questão de gosto mesmo. Eu estou mostrando aqui a forma como eu faço. Uso muito lápis, lapiseira, esfuminho, papel higiênico e pincel. Aqui eu venho com o lápis B e aí eu vou fazendo só o contorno aqui do cabelo, mas sempre traços bem soltos, nunca traços muito definidos para poder sombrear aqui a parte da testa. Mas falando-se em cabelo, eu gosto sempre de traços mais soltos, porque dá uma maior leveza ao desenho, ao aspecto de cabelo. E aqui eu esfumaço como
todas as demais partes que eu já fiz até aqui. Aqui eu já venho com lápis 2B para poder dar um pouco mais de um tom escuro aqui e dar a sensação de mais profundidade. E vou passando papel higiênico e continuo nessa mesma levada. Agora aqui no outro olho, o mesmo trabalho do primeiro, né? Primeiro com a lapiseira 054B, depois com lápis B, e aí vou fazendo esse fundo mais acinzentado, depois vou escurecendo, passando pincel para suavizar, sempre em torno da íris eu sempre uso um pincel ou esfuminho para suavizar, depois faço a marca dos cílios para poder puxar os pelos, a marca da pálpebra já bem destacada aqui, e aí vou trabalhando com da mesma forma que eu trabalhei no primeiro olho. Então só questão de observar que eu acho que a imagem já fala mais do que as minhas explicações aqui. Agora marcando aqui o lábio superior com lápis B. E aí a parte do lábio inferior eu vou marcando e já preservando a luz, né? Então onde eu vejo que tem luz eu já vou deixando mais claro. E vou trabalhando em torno desse claro, porque é isso que vai realçar quando eu fizer a sombra em volta. Aqui com 2B eu já vou escurecendo mais. Passo o pincel para fixar um pouco mais esse grafite, deixando uma tonalidade ainda mais escura. Dá a impressão que está muito escuro porque toda a pele aqui em volta da boca está branco. Mas quando a gente vai fazendo toda essa parte em volta, né, com lápis B, com lápis 2B, esfuminho, papel higiênico, a gente vai vendo a tonalidade de cinza aparecer, né, essa cor acinzentada do grafite, dando essa sensação da pele em redor. E aí eu vou trabalhando lápis, esfuminho, papel higiênico. Aqui eu venho com a caneta borracha para fazer o brilhozinho e já volto agora acelerando um pouco aqui o vídeo, porque é mais do mesmo, então é só questão de atenção mesmo. Lápis B, lápis 2B, papel higiênico, esfuminho, pincel, e assim a gente vai dando a forma ao desenho.
aqui fazendo ainda esse sombreado todo com lápis, esfuminho, e depois venho passando o papel higiênico para suavizar e dar essa tonalidade acinzentada em todo o desenho. Esse processo de tonalidade, ele aparentemente é fácil, mas na prática você vai ver que não é tanto, tá? Você vai perceber que precisa de uma certa paciência, você vai ter que passar o papel, vai ter que passar o lápis, passar o papel, tornar a passar o lápis, passar o papel higiênico novamente, procurar não ficar embolando o papel higiênico na hora de passar. Você dobra ele e usa sempre o mesmo lado. Se precisar, você vai limpando na folha ao lado, mas você vai trabalhando camada por camada. A primeira camada ela fica um tom acinzentado claro, depois você vai escurecendo conforme a necessidade. Aqui eu já vou jogando a parte da camisa. Aqui eu vou fazer um sombreado mais desenhado, mais traçadão, só para dar um estilo aqui. E aqui agora vindo para a orelha, que eu simplesmente copio as manchas que eu vejo na imagem, tá? Eu não fico inventando nada, nem fico tentando entender a anatomia de uma orelha. Eu apenas olho as manchas que eu vejo ali, as copio exatamente como as vejo, e assim eu vou melhorando, né? Assim eu vou aperfeiçoando, assim eu vou buscando chegar numa tonalidade bem próxima à fotografia que eu estou vendo. E aqui vou trabalhando todo em redor, escurecendo para dar mais profundidade nas partes que eu quero mais profunda. E aqui eu começo o cabelo. Primeiro eu vou fazer essa parte de baixo aqui, marcando onde ele começa, sempre com as pontas finas, sempre começo e fim fino do traço. Então conforme eu passo o traço assim, ó, o começo e o fim tem que estar fino. Então eu tenho que passar bem devagar. Aqui eu vou puxando, tá? Como aqui a gente está dando uma resumida, eu vou passar o boleador, essa ponta de metal abaulada, que eu vou marcar o desenho para ressaltar, realçar os fios brancos. E quando eu passo o lápis não pega, tá? É uma ponta de metal, pode ser usado uma caneta Bic sem tinta, também dá certo. Então eu marco todo o papel com o boleador. E depois quando eu passo o lápis, os lugares onde eu passei o boleador não vai pegar o lápis porque eu afundei o papel. Isso é legal para fazer cabelo, mas não é legal para fazer texturas em pele, tá? Não é legal para fazer rugas. Isso é legal apenas para fazer cabelo. E aí eu vou passando o lápis 2B e aí você vê que esses fios mais claros no meio são feitos pelo boleador. Claro que a leveza da mão também conta. Aí eu passo sempre o pincel no cabelo, sempre passo o pincel, que eu acho que dá um acabamento bem legal no desenho do cabelo, né? Nas mechas, nos brilhos. Eu acho que fica bem natural quando você passa o papel higiênico, ou perdão, o pincel. Eu acho que dá um aspecto bem bacana. Olha só, depois que eu passei a lapiseira, eu venho passando o pincel em tudo. E se precisar, depois eu volto com uma caneta borracha e faço uns fiozinhos claros para dar uma sensação de brilho e mais realismo ao desenho. Essa é a minha busca, é tentar imprimir o máximo de realismo naquilo que eu estou fazendo. Aqui eu volto com o lápis 2B, vou preservando onde é mais claro, já passei boleador aqui também, tá? E aí vou fazendo com o lápis mais leve, né? Com a mão mais leve, para ir preservando essa luz no cabelo. O cabelo é algo complexo. Para mim é sempre um desafio quando eu vou fazer o desenho de cabelo. Eu sempre vou fazendo e buscando caminhos para tentar chegar num realismo, mas não é fácil, não. O cabelo é algo que eu venho aprendendo a cada desenho que eu faço. Eu procuro ter bastante paciência, eu curto o processo, porque eu vejo que é realmente um desafio, é um aprendizado. Aqui eu faço uns fios mais soltos com a lapiseira 05, com grafite 4B. Você pode também, ao fazer cabelo, usar uma lapiseira 03 com grafite B. É bem interessante, tá? Dá uma sensação bem natural, os fios ficam muito finos. E aqui, como eu já disse, vou passando o pincel
para dar essa sensação mais realista. Aqui eu passo de levinho o papel higiênico, só para não ficar muito dividido o cabelo da pele. E aqui eu venho com a borrachinha fina, realçando uns fiozinhos claros, né, um branquinho aqui para dar mais naturalidade e não ficar tão duro, né, o aspecto do cabelo, mas ficar mais solto, mais natural. E aqui já finalizando, tá? Eu espero que você goste dessa videoaula, consiga absorver algumas coisas que eu mostro no tocante à técnica que eu uso. E se você quiser saber mais, segue o nosso trabalho nas redes sociais e se informe, ok? Um grande abraço e até a próxima.